Boa tarde, alunos, bem-vindos ao segundo módulo do curso de Desenvolvimento Humano. Vamos fazer então hoje a nossa aula de recuperação da parte teórica. A parte vivencial ocorreu no passado sábado. E para os alunos que não conseguiram estar presentes, porque estiveram a recuperar ou estiveram a viajar, vamos então falar aqui um bocadinho sobre o que nós abordámos no passado sábado. E se me for possível, eu ainda vou fazer então a revisão geral referente ao primeiro módulo ou à matéria do primeiro módulo, para que seja possível então fecharmos este primeiro e este segundo módulo. Quero só deixar aqui a nota para que possam ver lá no grupo do WhatsApp, que possam ver os vídeos que foram sugeridos, vocês verem até à data da nossa próxima aula presencial, que será em janeiro. Vejam, por favor, os vídeos que estão lá a ser sugeridos, vejam, por favor, os exercícios anteriormente solicitados, para depois não deixarem aqui algum trabalho a ficar atrasado, porque senão começa-se a tornar um bocadinho mais difícil depois vocês poderem acompanhar. Quero deixar aqui também uma nota: não há uma obrigatoriedade de vocês fazerem os exercícios, todavia, claro que se fizerem os exercícios, o investimento perante o curso trará-vos maiores resultados do que se não assistirem ao material. E este compromisso tem que ser mesmo vosso, está bem? Há lá situações que eu sugiro que vejam, que tirem notas, que façam aqui as vossas observações, mas depois o trabalho de casa terá que ser vosso. Ora bem, então, o que é que nós falámos no passado sábado? Além das partilhas individuais de cada um dos alunos e de tudo aquilo que aprenderam e que estudaram, e as partilhas individuais, nós trabalhamos muito o impacto das nossas emoções e de que forma as nossas crenças emocionais, os nossos bloqueios corporais impedem nós de moldarmos o nosso corpo, moldarmos a nossa vida e também começarmos então a mergulhar a nível destes processos de cura ou nível nestes processos de desenvolvimento pessoal. Então, se nós no primeiro módulo abordarmos muito estas questões da alma, essência, fractais da alma, de que forma é que vivências em vidas paralelas podem estar a afetar a nossa vida, quem somos, quais são as nossas crenças limitadoras, o que é que está aqui que nos acaba por impedir. Na última aula, utilizamos muito o recurso dos bloqueios corporais e também do recurso dos porquês e dos paraquês para identificar que tipo de emoções é que nos mantêm presos. Ora bem, quando nós perguntamos ou quando afirmamos algo como qual é que é o teu problema, qual é que é a tua situação que tu queiras resolver, é muito comum nós trazermos alguma situação de forma a ser olhada ou de forma a ser resolvida. A questão é que normalmente quando nós formulamos um problema, normalmente nós formulamos este problema com base em fecharmos o problema e não na resolução do problema. E é aqui que normalmente quando nós estamos a fazer esta parte de sessões com os nossos clientes ou até com os nossos alunos, nós identificamos que muitas vezes o problema colocado não é o problema, mas acaba por ser algo muito mais a nível do inconsciente. Ora bem, imaginemos. Imaginem que alguém diz, quer mudar de trabalho, ok? Vocês sabem que vocês escrevem aquela folha, que é para vocês levarem para o vosso laboratório humano, para ser trabalhado, e este foi o exercício que nós aplicámos. Vocês levaram uma situação, uma ou várias situações, mas vamos supor esta situação, quer mudar de trabalho. Este é o problema ou a situação que vocês querem que seja vista. Peço desculpa. Quando nós começamos então a trabalhar esse desafio, a pergunta que nós temos que fazer ao nosso cliente não é o porquê que tu queres mudar de trabalho, mas o para quê. E é aqui que muitas vezes entra este confronto com as nossas crenças, com o nosso corpo, com as nossas limitações. Primeiro, porquê?
Porque a nossa tendência é sempre utilizar o porquê para justificar aquela mudança ou aquela necessidade de mudar. Porquê fecha em caixas? Para que abre a caixa? O porquê coloca-nos sempre numa justificativa. Então, o porquê, vamos estar sempre a utilizar vários porquês. Porque eu quero me dar trabalho, porque eu preciso de mais dinheiro, porque eu acho que não sou valorizada, porque eu acho que não me dão atenção, porque o meu patrão não gosta de mim, porque os meus colegas não prestam, porque eu gasto muito dinheiro em transporte. Então, o porquê vai ser sempre assim um caminho que nunca terá fim, ok? Porque mesmo que vocês digam, eu quero me dar trabalho, e eu pergunto, porquê? E depois vamos, e eu coloco, tiro a questão para o outro lado como, ok, então tu queres mudar de trabalho por causa disto, e porquê que não o fazes? E a questão do porquê que não o fazes leva-nos a um ponto que é, eu não o faço porque não consigo, eu não o faço porque tal situação. Então, quando nós começamos a retirar esse porquê com o para quê, isto abre. Só que isto leva-nos a um lugar muito a nível inconsciente do cliente. Para quê? Normalmente o cliente entra logo em conflito, que ele vai estar sempre a repetir o porquê, o porquê. Então nós aqui temos de estar sempre também, como terapeutas, a trazer esta segurança de, ok, deixa-me te levar para o para quê. E aqui nós depois podemos aqui ter a parte da irritabilidade do cliente, dele não conseguir chegar ao ponto da questão, dele não saber justificar aquele para quê. Só que o para quê é onde vamos a fundo, à base daquela situação. E muitas vezes a pessoa pode reafirmar algo como: para quê? Para ser mais valorizada, para quê? Para ser vista, para ser reconhecida. Então não é o outro é que não me reconhece, sou eu é que preciso deste reconhecimento. Não são os meus colegas que não me veem, eu é que preciso de olhar. Então nós deixamos de estar a colocar a nossa decisão em algo externo e passamos ao poder da nossa decisão em algo que é nosso. E este fica aqui um exercício para vocês fazerem em casa também, e até para estarem mesmo, até para se obrigarem a treinar. Sempre que vocês querem fazer alguma coisa, em vez de alimentarem o porquê que eu quero fazer, alimentem o para quê. Uma das dicas que eu também dou muito aos meus clientes, quando estão ali um bocado sem saber qual é que é o caminho que devem decidir, uma das dicas que eu gosto de dar é: qual o preço que estás disposto a pagar para esta decisão? Ou qual é que é o preço que estás disposto a pagar para esta guerra? Imagina que existe alguma situação na vossa vida que vocês acham mesmo que têm com toda a vossa força sobre aquela situação. Só que isso vai-vos retirar paz. Ou, por exemplo, imagina, vocês foram despedidos do vosso trabalho, não receberam uma indemnização, vocês saem de lá completamente tristes e imaginem que querem fazer uma luta constante, só que isso implica dinheiro em advogados, implica vocês estarem a investir tempo e dinheiro numa disputa legal e vocês não querem não querem pagar esse preço. Não quer dizer que vocês sejam fracos por isso, nada disso. Mas é sempre fazer esta pergunta, que é: se eu quero paz, eu não posso estar em guerra constante. Se eu quero ter razão, eu não posso estar sempre a querer que os outros aceitem a minha opinião. Então, nestas questões mais emocionais, é muito importante colocar sempre o para que eu quero resolver esta situação, qual o preço para esta situação, ou para este conflito, ou para esta guerra, super importante, e o que é que eu ganho e o que é que eu perco. Quando nós estamos a falar em emoções, e vocês aqui no livro do Reencontra a Tua Essência têm dois aspectos que eu gosto bastante, que é a tabela das emoções do David Hawkins, e é uma das coisas quando nós falamos em emoções, é quando nós perguntamos a alguém como é que é a tua parte emocional, raramente a pessoa vai dizer, não, eu sou uma pessoa extremamente empática, ou raivosa, ou invejosa, ou ansiosa. Normalmente a pessoa tem alguma dificuldade em olhar para as suas partes emocionais,
porque não para reconhecer, ok? Então, David Hawkins criou uma tabela das emoções, vocês encontram isto no livro do Reencontro com a Essência, essa tabela, em que, deixem-me só encontrar a tabela para vos dizer qual é que é. Não estou aqui a conseguir encontrar, mas tudo bem. A tabela está cá, só para nós adiantarmos. Então, a tabela das emoções, ela tem as frequências vibracionais. Eu até vou ver se consigo partilhar aqui. Deem-me só um bocadinho, porque é mais fácil também eu partilhar com vocês. Exatamente, ela apareceu aqui já. Ok. Ok. Vou só aqui partilhar com vocês. Ok. Então, nós no sábado falámos sobre a tabela das emoções, okay? Que é a tabela das emoções de escala de Hawkins, onde nós temos as emoções com uma frequência vibracional um pouco mais em baixo, que é ligado à vergonha, à culpa, à empatia, ao desespero, à ofensa, à humilhação, ao infortúnio miserável, vingativo, a pessoa que se condena, a pessoa que se diminui. Então, esta escala, nós trabalharmos com essa escala, lembrem-se sempre, o desenvolvimento humano começa sempre com vocês, primeiramente com vocês, e só depois é que vai para o outro. Vocês ao terem esta avaliação nesta escala, e também dou sempre esta sugestão, terem esta escala impressa para depois poderem dar aos vossos clientes, permitem vocês olhar e fazerem uma avaliação semanalmente, olhando para estas emoções, qual é que foi o déficit, o débito ou o crédito das emoções que tiveram. Ou seja, se eu tive uma semana inteira sempre a sentir-me humilhada, a sentir-me em modo de miserável, a sentir-me arrependida, trágica, obviamente que eu tenho que olhar e a minha frequência vibracional não está assim tão alta. Então, qual é a diferença? Imaginem que eu olho para a minha semana e eu digo, olha, esta semana, ok, tive aqui momentos em que eu até me senti um bocado cansada e um bocado aqui empática, mas a maioria da minha semana eu afirmei-me várias vezes com verdade, senti-me várias vezes com esperança, senti-me bastante otimista, com esperança, senti-me bastantes vezes alegria. Então, se eu consigo fazer este apanhado, então eu consigo aqui entender como é que está a minha escala vibracional. Às vezes temos assim alguns alunos e clientes que têm muito o hábito de, ok, não conseguem olhar, não conseguem fazer este trabalho de casa para a parte vibracional e depois acabam por ficar viciados nas ditas limpezas energéticas ou espirituais. Tudo ok. Há alturas em que nós não temos a força anímica e precisamos de uma ajuda extra para conseguirmos sair daquele lugar. Até aqui está tudo ok. O problema é que se eu não faço este trabalho de casa, que é entender, olhar para a escala das emoções, todos os dias eu apontar no meu diário, todos os dias, ok, como é que foram hoje as minhas emoções? Senti-me desesperado maioritariamente, porque é normal nós passarmos por todas estas emoções. O que não é normal é nós estarmos sempre presas ao mesmo tipo emocional. Ou seja, então se eu estou a semana inteira numa escala de raiva, desespero, falta de empatia, a não ser que haja um problema de saúde, nomeadamente uma depressão ou algum tipo mesmo mais de saúde mais complexo, eu posso ficar triste por causa de uma situação que aconteceu, mas não é normal eu estar sempre presa naquela situação emocional. Então nós temos que entender também, ok, então na terça-feira tu sentiste-te humilhado. E sentiste humilhado porquê? O que é que aconteceu? E a pessoa diz, ok, André, então porque o meu patrão falou mal comigo, discutiu comigo. E o que é que o teu patrão te levou a levar? Até porque o patrão representa muito figura de autoridade, figura de pai. Então ela diz, ok, lembro-me quando o meu pai discutia comigo por causa das
das faltas na escola ou das más notas na escola. Ok, então isto leva-nos então a uma outra situação. Não é a humilhação, não é o patrão, mas sim algo que liga ao pai. Então voltamos a ir mais fundamente àquele problema. Tabela das emoções. A minha sugestão é que vocês durante o mês tenham esta tabela impressa e todos os dias apontem no vosso caderno como é que, ao final do dia, fazerem tipo como se fosse um checklist em termos emocionais. Hoje, como é que eu me senti emocionalmente? Senti-me bem, senti-me alegre, senti-me empático. Há uma pergunta muito frequente que os meus clientes me procuram e me perguntam, que é: Andréia, como é que eu consigo aceder a frequências tão altas? Parece que é difícil. Muitos querem ter a frequência mais iluminada ou de amor, mas o amor às vezes é difícil nós sentirmos por todos os seres humanos. Mas há uma frequência que já é alta e é possível nós conseguirmos a trazer em variadíssimas áreas da nossa vida, que é a alegria. Se tivermos esta capacidade de trazer alegria, rir sem sentido, sentir que estamos a ser alegres, nós já estamos aqui a fazer parte do nosso trabalho de casa. Também sugiro que vejam no vosso manual, existe aqui também uma lista que é uma escala de emoções. Ela está na página 142, 143, que é a consciência das emoções. Vocês têm assim várias palavras: a ferver, abandonada, abatida, abençoada, aborrecida, acelerado, afligida, agitada, agoniado, uma série de coisas. Por exemplo, também vos dou esta sugestão. Se calhar durante o mês vocês já aí vão começar a desistir, mas durante uma semana, final do dia, olhem para estas palavras e ao final do dia escrevam. São muitas mesmo, mas também vos dá a noção de, na última semana, que tipo de emoções ou qual é que foi a vossa consciência das emoções. Tive a semana toda agitada, porquê? O que é que me está a preocupar? Tive a semana toda apreensivo, o que é que está-me a criar aqui inquietação? E eu também tenho que levar o meu cliente a olhar para estas partes emocionais, porque senão ele vai só fazer isto, vai só despejar as suas dores, o seu lixo emocional, vai estar sempre a fazer isto e nós estamos sempre a receber. Não conseguimos levar ele à sua própria consciência pessoal. Então, esta foi uma das partes que nós abordámos no nosso curso. Vamos fazer uma pausa, 30 segundos, regresso já de seguida. Estamos de regresso. Então, quando nós falamos em emoções, eu também tenho que entender de que forma é que as emoções acabam por ficar gravadas e armazenadas no nosso corpo. Este exercício, ele é melhor quando funciona presencial, para se fazer a observação a nível do corpo, a reação do cliente, como é que é a própria postura dele quando está a partilhar o seu desafio, aquilo que pretende resolver, o movimento do corpo, se ele tem dificuldade em colocar os pés assentes no chão, como é que ele se movimenta, como é que ele faz o seu movimento do corpo. Então, o nosso corpo, ele é o recipiente de tudo aquilo que nós armazenamos cá dentro. Então, se o nosso corpo está rachado, se o nosso corpo está partido, se o nosso corpo está cansado de carregar uma série de coisas, mais cedo ou mais tarde ele vai acabar por ceder. Isto é como se todos os dias vocês utilizassem todos os dias um recipiente para carregar água. Há de haver, aquilo vai começar a perder água, vai começando a perder força, a não ser que vocês comecem sempre a recuperar, a estar sempre aqui de volta algumas rachaduras que eles tenham. Então, aqui o nosso corpo é exatamente a mesma coisa. Qual é que é o desafio? É que normalmente nós não temos este cuidado a nível do corpo. Se tivéssemos que trabalhar
A questão do ser humano, eu diria sempre que começaríamos pelo corpo, uma alimentação que me faça mais sentido, mais adequada a mim, não por dietas, mas procurando mesmo um especialista que olhe para a minha alimentação, pode ser uma medicina ayurvédica, pode ser uma, tradicional, uma medicina tradicional chinesa, pode ser um naturopata, pode ser medicina quântica, está tudo ok. Tentem encontrar, não por dietas da moda, mas aquilo que o vosso corpo necessita. Este é 50% do trabalho feito. Quando vocês conseguem respeitar o vosso corpo e não indo por modas, mas eu sou uma pessoa calma, devia fazer boxe. Não, provavelmente não precisas. Ou provavelmente precisas. Quando vocês permitem-se ter então aqui um técnico, um especialista a indicar também o que é o melhor nutriente para vocês, o que é a melhor alimentação mais adequada para vocês, o vosso corpo também já pode começar então a entrar em modo de descanso. É quase como, ok, tu finalmente estás a olhar para mim, finalmente estás a cuidar de mim. Deixa-me só dizer aqui, fazer aqui um alerta. Eu encontro muitas pessoas que entram aqui neste caminho da espiritualidade e do desenvolvimento pessoal, muito a alimentar a parte mental, muita leitura de livros, muitos cursos, sempre aqui na mental. E o corpo não consegue aguentar toda esta parte só de alimentar a parte racional. O corpo precisa de ter tempo a integrar a informação, precisa de que a sua parte emocional seja trabalhada. Por exemplo, é muito comum os clientes trazerem, eu entendo essa situação, eu já consigo aceitar essa situação e o seu corpo dizer uma coisa completamente diferente. Então eu entro aqui em conflito. Eu digo, o corpo mostra outra coisa completamente diferente. Eu já perdoei, o corpo retrai-se. Então, o desenvolvimento humano, para ele estar em concordância, ele tem que, aquilo que eu digo, aquilo que eu penso, aquilo que eu falo. Então, o meu corpo entra em concordância com isto, então eu começo a relaxar. Então, quando é que ele entra aqui num modo de contração? Eu estou a pensar uma coisa, eu estou a dizer uma coisa e o meu corpo quer mostrar aqui outra coisa. Então, primeiro ponto, e foi um dos exercícios que nós fizemos, que foi a libertação corporal. Libertação corporal pode ser através de exercício físico, super importante, através de dança, através de uma caminhada, tudo o que seja, o corpo tem sempre que acompanhar. Então, todos os dias, nós temos que dar vida ao corpo, nem que seja uma caminhada de meia hora, mas o corpo tem que sentir este movimento. E aqui também nós somos colocados no estado de presença. Ok, eu sinto o meu corpo, eu estou consciente do meu corpo, eu estou consciente que se calhar eu estou com uma atenção mais acumulada nas minhas costas, estou com uma atenção mais acumulada nas minhas pernas, e isso também me leva a ver, ou leva-me a refletir em que ponto é que eu tenho as minhas maiores tensões corporais. E normalmente as minhas maiores tensões corporais estão muito associadas às minhas maiores preocupações. Quando falamos em doenças, é muito importante que nós reforcemos a questão das doenças também, não só porque isto não vai substituir o meio de diagnóstico tradicional, mas é bom, e a minha sugestão é vocês também identificarem o tipo de doenças através da escala da psicossomática, através da parte emocional e através da parte espiritual. Existem algumas linhas já teóricas, algumas até bastante antigas, que defendem que toda a doença começa num desequilíbrio primeiro emocional e que, quando ele não é atendido, chega ao corpo. Então, eu gosto muito, por exemplo, dos livros da Cristina Cairo, é uns livros que eu recomendo a leitura e que é livro de consulta, mas da Cristina Cairo também temos a Louise Hay, temos os livros da Louise Hay, da Lise Barbot, da Cristina Cairo. Então, quando eu consigo olhar para as minhas doenças como um convite à minha parte emocional, eu consigo entender o que é que eu tenho que corrigir logo na primeira parte. É óbvio que se eu tiver com uma anemia gravíssima, eu se calhar vou precisar de recorrer a ferro. E está tudo ok. No entanto, eu tenho que entender o que é que o ferro significa, o que é que a anemia significa. Muitas vezes tem a ver com falta de vontade de viver, uma grande descrença, tem a ver aqui com algumas questões a nível familiar, se isto são doenças de sangue. Então, o que é que está mal na minha vida
que eu tenho que corrigir, porque eu posso tomar um medicamento e ele faz todo o sentido, medicamento ou suplemento, mas se a outra parte emocional ela não for corrigida, a doença vai sempre continuar a aparecer, porque a correção ela ocorre na parte emocional e depois na parte física. Também podemos também trazer o hábito de falar com o nosso corpo. É curioso que num dos últimos exercícios que eu fiz no curso de psicogenealogia, que obrigavam-nos a dizer esta doença que eu tenho é minha ou de algum antepassado meu, esta dor que eu tenho repetitivamente na cabeça ou nos braços ou nas pernas é meu ou é repetitiva, é meu ou é de algum antepassado meu. Então nós temos a capacidade de falar com o nosso corpo, porque o nosso corpo dá-nos pequenos sinais de alerta. Normalmente nós é que não os queremos ouvir, porque nós vivemos numa sociedade muito exigente, sempre a exigir bastante, então este tempo de parar, meditar, colocar as mãos no nosso corpo, respirar, falar mesmo com o nosso corpo como se fosse o nosso melhor amigo, é um dos exercícios também extremamente importantes a serem feitos. Aqui também é importante quando nós estamos com um cliente ou com um aluno, observar a sua postura corporal. É um cliente que está aberto, que estou disponível a receber, ele está confortável, é um cliente que está totalmente fechado e quase mesmo ali encurvado, tipo, é difícil entrar na minha carapaça. Então, eu não posso, ou eu não devo, estar ali a debitar uma série de informação. Se eu vejo o meu cliente totalmente fechado, a linguagem corporal do meu cliente também revela muito sobre ele. Se ele não está preparado para algo que eu estou-lhe a convidar a entrar e ele fecha, eu tenho que, ok, trazê-lo de novo. Porque aqui está-me a trazer desconforto, porque aquele cliente não está disponível. Então eu posso estar ali a falar e o corpo dele está a mostrar outra coisa. E atenção, lembram-se quando eu há pouco falei que existe um grande conflito entre aquilo que eu digo, aquilo que eu penso e aquilo que eu falo? Aqui o corpo mostra exatamente isto, que é, não André, eu quero muita cor, eu quero muito resolver a minha vida, mas o meu corpo está totalmente fechado. Então sim, a nível mental aquela cliente até quer resolver a situação, ela até acredita genuinamente, mas o corpo naquele momento ainda carrega alguma coisa que não permite ela libertar ou aceitar o movimento que cura que chega até ela. Depois fizemos alguns exercícios energéticos a nível de dança. Eu gosto muito de recorrer à parte da dança como sendo um elemento de libertação. Então foi assim também uma forma, através da dança, através do teatro, umas com as outras. Falámos então um pouquinho sobre isso. Deixem-me só dizer que este módulo depois será repetido numa outra turma e vou convidar vocês a estarem presentes, porque este módulo, efetivamente, ele é muito vivencial. No entanto, vejam, por favor, os trabalhos de casa que eu lá coloquei, os livros, leiam a parte do vosso manual até, até à página 147 também, é muito importante para vocês não deixarem aqui trabalho a ser feito. Observem as vossas emoções, observem os vossos gatilhos que vos façam estarem alerta. Se possível, vejam grande parte dos vídeos que já estão aqui gravados, das aulas anteriores. É muito importante haver este compromisso para com vocês, porque parte da falta do desenvolvimento humano tem muito a ver com esta falta de compromisso para connosco. Não é que nós tenhamos que fazer uma série de coisas para que as coisas mudem, mas nós temos que ter um compromisso e temos que fazer as coisas pelo menos o mínimo do compromisso, meia hora para com vocês, a parte desta gestão, para que seja possível então vocês chegarem àquele ponto, não de perfeição, porque eu não acredito nisto da perfeição, mas para chegarem àquele ponto da harmonia, tranquilidade de que vocês precisam para a vossa vida. Fica aqui a parte teórica referente então ao segundo módulo. Desejo a todos boas festas, um grande beijinho e até ao próximo mês que vem. Obrigada!